Bom, a gente vai agora começar a modelar alguns detalhes como o nicho do box, o espelho e a marcenaria do nosso banheiro, tá? A gente vai começar pelo nicho do box. Esse nicho do box, a gente pode abrir aqui a vista 5 para a gente ver o que a gente está fazendo e a gente vai ficar alternando entre a planta de layout e essa vista 5, tá? Então, a gente vai primeiro ter que inserir um componente que a gente chama de vazio, tá? Que é esse aqui, vazio retangular, tá? Esse componente, a gente pode clicar aqui na vista 5, em qualquer local, e a gente vai ajustar essa posição, tá? Quando eu clico aqui, ele vai fazer um buraco na minha parede, para depois eu colocar o nicho do meu box, tá? Então, se vocês olharem aqui no 3D como tá ficando, ó, tem um buraquinho. Só que esse buraco tá fino até, né? Tá pouco profundo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui, a gente está selecionando ele, a profundidade, eu vou colocar 9 centímetros, tá? De profundidade. Então, já fez aqui um detalhe mais profundo aqui na minha parede, tá? E aí, eu vou ajustar o seguinte, a largura dele, ele vai ter 1 metro de largura por 35 de altura, tá? E aí, essa posição dele aqui, a gente pode ajustar com relação a essa parede, essa janela que está aqui, tá? Então, se a gente quiser, a gente pode, por exemplo, colocar ela alinhada, tá? A gente pode usar o align, se quiser, ó. AL, janela e linha do nicho do box. Janela e linha do nicho do box, tá? Só que aí a altura, o que vocês vão reparar aqui é o seguinte, ó. Do jeito que tá, a gente tem uma altura que tá aqui com esse valor, 67, né? Se a gente mudar isso aqui, ó, para 1 metro, ele já posiciona corretamente, tá? Um outro local que a gente pode ajustar, isso eu criei a cota definitiva, vocês repararam aqui, né? Então, eu peguei aqui a cota, coloquei a cota daqui até aqui, e aí quando eu clico no vazio, eu consigo ajustar esse valor, tá? Ou então aqui do lado, tanto faz, vocês podem mudar também esse valor para isso daqui, ó, elevação do nível para 1,17 m. Por quê? Essa cota desse nicho aqui, desse vazio, ele cota pelo eixo desse buraco aqui, tá? Então, por isso que tá com esse 1,17 m, tá bom? Tanto faz. Contanto que fique a 1 metro do chão. Agora, na sequência, a gente vai colocar o nicho mesmo de granito, né? De mármore, enfim, tá? Então, vamos lá de novo em componente. A gente vai procurar aqui nicho. E tem esse aqui, ó, nicho do box de 2 milímetros, né? 20 milímetros, tá? De espessura. 2 centímetros de espessura. Eu vou apertar a barra de espaço, ó, para ele rotacionar e ficar dessa forma, nessa posição. E já vou colocar ele aqui alinhado com a minha janela, tá? Esse nicho, ele vai ter 1 metro de largura e a profundidade dele vai ser 10 centímetros, tá? Então, o tamanho dele tá quase correto. Só que a gente vai agora ajustar isso, olhando aqui pela vista 5, a gente pode pegar essas setinhas que estão aqui, ó, e trazer até essa posição, ele vai dar uma travada, se quiser pode até trancar aqui com um cadeado. E nesse sentido, você tem que subir com ele, passar ele um pouco, para depois retornar para essa posição, e aí você tranca, tá? Se você quiser ajustar nesse sentido também, ó, traz até aqui e tranca, mas sempre tem que recuar um pouquinho para depois trazer até esse ponto, né? E aí sim conseguir, ele não está trancando aqui. Trancar, deixa eu ajustar por aqui, que é mais preciso, tá? 1 metro, tá bom? Então, estamos aqui com o nicho posicionado, se a gente for olhar aqui no 3D, só que ele precisa entrar agora aqui para dentro da parede, que ele não está para dentro da parede, né? Se você olha na planta, ele está para fora, tá? E aí, como é que a gente vai colocar ele para dentro, né? Se a gente não vê, não enxerga aqui o buraco do nosso nicho. A gente pode mudar a visualização dessa planta agora para estrutura de arame. E a gente vai ficar um bom tempo agora trabalhando com ela assim,
tá? E aí agora, ó, tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui de dentro é o vazio, olha aqui, ó, vazio retangular, que é o vazio do nicho do box. Então eu posso mover essa representação do box que tá aqui, ó, aqui para trás. E aí quando eu olho no 3D, pronto, ela encaixou. Ela tá um pouquinho projetada para fora de propósito, tá? 1 centímetrozinho ali projetada, tá? Então olha só, tá vendo? Ficou desse jeito. Então, pela planta, a gente pega isso daqui, ó. Quando você clicar em cima, você vai ver o que é cada coisa, tá? Então, clicou. Isso aqui é o nicho e isso daqui é o vazio. Então, clica no nicho, pega a quina dele e arrasta aqui para dentro, tá? A próxima coisa que a gente vai fazer é colocar o espelho. Então, também aqui a gente vai vir aqui em componente, só que a gente vai usar agora várias chapas. Chapa vertical, que já tem o material de espelho aplicado nela, tá? A gente vai depois usar, ó, chapa vertical de MDF branco, chapa horizontal de MDF branco, tá? A chapa, ela vem assim, ó, na vertical, e eu vou colocar ela aqui atrás, tá? Na minha parede. Só que o que acontece? Desse jeito, ela tá entrando um pouquinho para dentro da parede, tá dando para ver, ó, para entender aqui? Então, primeiro eu vou, primeiro de tudo, trazer ela aqui para frente, tá? E aí, aqui na vista 1, a gente vai posicioná-la corretamente. E aí, essa nossa chapa, ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou clicar aqui no mover, vou pegar essa quina e vou arrastar para cá, tá? Ela vai ter essa altura de 1 metro mesmo. E aí eu posso usar o align e alinhar, ó, bancada e espelho, tá? Ela andou, a gente pode pegar com a setinha e arrastar até a parede, tá? Então eu quero que o espelho fique desse jeito, ó. Ele vai ter no total 1,70 m por 1 metro de altura, tá? E aí, aqui na sequência, a gente vai ter um nicho, como se fosse um nicho aqui do lado, tá? Do nosso espelho. Esse nicho, a gente vai usar um componente chamado nicho, de novo. Só que é esse aqui de baixo. A gente usou antes o do box, né? A gente agora vai usar esse daqui. Esses componentes, a gente tem que inserir eles pela planta, tá? Então, eu já estava com ele no mouse, não tem problema. Ó, eu posso alternar de vista em vista, não tem problema que ele não sai. Ele continua aqui no meu mouse. E aí eu vou trazer ele para esse alinhamento daqui, tá? Só que se a gente olhar na vista, como é que ele está ficando? Ele ficou aqui embaixo, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou ajustar as alturas aqui. Eu quero que ele tenha 1 metro de altura, profundidade dele vai ter 15 centímetros e a largura 85, se eu não me engano. 90, na verdade, que é a largura do vaso, tá? E aí eu posso clicar nele e arrastar ele para esse alinhamento aqui de cima, tá? Então, quando eu olhar aqui no 3D, ó, ele tá certinho, tá? Então, ele tem, ó, 1 metro por 15 de profundidade e 90 de largura, tá? Eu vou colocar 2 prateleirazinhas aqui nele, que vai ser o seguinte, ó. A gente precisa vir aqui em componente, chapa, horizontal de MDF branco, tá? E vou clicar aqui. Ele tá falando que ele não tá vendo, né? Mas se a gente for aqui no 3D, ó, tem uma chapa aqui criada, só que ele foi inserida no piso, tá? Eu já vou colocar outra logo, tá? Posso fazer isso aqui pelo 3D até, não tem problema. Tô com 2 chapas aqui, eu vou posicioná-las corretamente. Então, olha só. A primeira, ela vai ficar a 1,40 m do chão, tá? E essa outra, eu vou colocar a princípio 1,30 m. Já explico para vocês o porquê, tá? O comprimento da chapa, deixa eu ver aqui, a largura. Eu vou mudar a largura da chapa para 13,5. Isso nas duas. 13,5, tá? Espera aí. Vocês viram que quando eu mexi, ó, se a gente aperta a barrinha de espaço, ele muda a direção, tá vendo?
Então, qualquer coisa, se a de vocês ficar nesse sentido, só clica e aperta a barrinha de espaço, tá bom? Depois disso, a gente vai fazer o seguinte. Olhando aqui na vista, tá vendo que elas estão voando, né? Então, a gente vai, ó, posicionar elas dentro desse espaço aqui, tá? Pra cá. E... Peraí que eu acabei inserindo uma chapa. E vou trazer essa pra cá também, tá? Elas estão aqui, vamos dizer assim, dentro, né? Só que estão voando ainda, né, na verdade, tá? Então, eu vou ter que arrastar elas lá para dentro, tá? Do meu objeto, do meu nicho. Então, aqui no mover, eu vou pegar uma e vou trazer aqui para dentro. Vou pegar a outra e vou trazer aqui para dentro. Tá? Se eu for olhar no meu 3D, elas já estão ali dentro, mas elas não estão ainda com a altura correta. Por que que eu coloquei, por enquanto, elas duas com medidas aqui, abaixo de 1,50 m, tá? Para a gente, na planta, poder enxergar o que a gente está fazendo. Porque se eu coloco ela acima de 1,5 m de elevação do chão, eu não enxergo mais, porque é uma planta baixa, lembra? Então, planta baixa a gente enxerga 1,5 m para baixo. Então, essa aqui eu vou deixar 1,40 m e essa daqui eu vou botar a 1,75 m. Deixa eu ver aqui de frente. Vou botar essa aqui 1,45 m. Tá? Pronto. Então, 1,45 m e essa aqui 1,75 m. Tá bom? Então, criamos assim um nicho aqui na lateral do nosso box, tá?